Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália, professora de leitura e produção de texto. Hoje nós continuaremos a estudar o gênero textual conto, ok? Então, na semana passada, nós estudamos o conto, que é um gênero de base narrativa, que apresenta narrador, personagem, tempo e espaço. E a história, ela gira em torno de um conflito, tá? Que seria uma situação-problema vivenciada pelas personagens principais. Depois disso, nós temos um clímax, que é o momento mais esperado da narrativa, e além desses dois elementos, né, como o conflito e o clímax, esse gênero também possui uma situação inicial, que é a apresentação dos fatos, e um desfecho, que é a solução desse conflito, o final do texto. A linguagem utilizada no conto, ela seguirá o padrão formal da língua portuguesa. Então, eu usarei, né, a variedade padrão da língua portuguesa para escrever a minha narrativa. Responda rápido. Quais são os elementos essenciais dos textos narrativos? Então, ao elaborar uma narrativa, eu preciso que esse texto tenha quais elementos? Aí vocês pontuarão aí, tá? O gênero conto, ele possui quais partes estruturais? Qual é a estrutura que ele segue? Nós temos 4 partes, então você vai pontuar as 4 e explicar o que eu preciso fazer em cada parte dessa estrutura. É possível afirmar que o gênero conto sempre segue o padrão informal da linguagem? Sim ou não? Eu sempre escreverei o meu conto de modo usando a linguagem informal? Sim ou não? E aí você vai justificar o porquê, tá? Aqui nós temos alguns exercícios de fixação sobre os elementos estruturais do conto. Para isso, é proposto um conto chamado O Assalto, do autor Carlos Drummond de Andrade. Ele é bem curtinho, tá? E ao ler a narrativa, vocês perceberão claramente as características do gênero textual conto presentes nesse texto. Então, nós temos aí 4 perguntinhas sobre o texto. Aprendemos que personagens são aqueles que praticam as ações que são desenroladas na trama. Quem são as personagens envolvidas nesse texto, nessa trama? Narrador é uma voz criada pelo autor para nos contar o que os personagens fazem ou pensam, podendo ser um narrador em primeira pessoa, que é aquele que conta e participa da própria história, que é chamado de narrador personagem, e nós temos um narrador em terceira pessoa, que ele apenas conta a história, que é o narrador observador. Sendo assim, sabendo disso, responda: o foco narrativo desse texto, O Assalto, está em primeira pessoa? Você percebe que os verbos estão conjugados de acordo com o pronome eu ou nós? Ou ele está narrado em terceira pessoa? Você percebe que os verbos, né, e os pronomes que aparecem estão relacionados à terceira pessoa, como ele, ela, eles ou elas, ok? É correto afirmar que o narrador é Carlos Drummond de Andrade? Então, a pessoa que está narrando a história é o Carlos Drummond de Andrade? Sim ou não? E aí você justifica a sua resposta. O tempo da narrativa ele pode ser cronológico, ou seja, a sequência de ações elas acontecerão de acordo com o tempo do relógio, tá? Ou psicológico, o tempo da recordação. A narrativa ela se desenrolará, né? Ela acontecerá dentro do psicológico da personagem. Terá uma volta ao passado, né? Serão recordados fatos que estão na memória dessa personagem. E identifique se o tempo da narrativa é cronológico ou psicológico. Aí é facinho, tá? Você coloca um dos dois. O espaço, né? O espaço nos textos narrativos diz respeito ao lugar em que essas ações acontecem, essas ações se desenvolvem. Então, em que espaço aconteceram os fatos que foram desenvolvidos ao longo dessa narrativa, ao longo do conto O Assalto. Após ler novamente o texto, você vai indicar os parágrafos que correspondem aos seguintes elementos. Quais parágrafos
correspondem à situação inicial. Aí você vai colocar, por exemplo, primeiro, segundo e terceiro. Você vai pontuar quais são esses parágrafos que são a situação inicial do texto e quais parágrafos ou qual parágrafo é o que corresponde ao desfecho, ao final da história. 4. Identifique a frase que introduz o conflito, que vai introduzir a situação problema, que vai introduzir o momento de maior tensão durante a narrativa, durante a trama. Tudo bem? Depois que você trabalhar essas questões no gênero textual conto, o assalto, você vai produzir uma narrativa, um conto. Tudo bem? No texto A Orelha de Van Gogh, que nós fizemos a atividade da semana passada, o narrador conta uma história da qual ele participa. Agora é sua vez de escrever um conto no qual o narrador seja também personagem. Na sua versão, no entanto, a personagem narrador deverá ser o credor, implacável, e não o filho do dono do armazém. Desse modo, o leitor conhecerá os fatos narrados pelo olhar dessa personagem, ou seja, por outra perspectiva. Aqui, pessoal, na semana passada, nós fizemos a atividade sobre o texto A Orelha de Van Gogh, e o texto foi narrado na perspectiva do filho do dono do armazém. Então, nós tínhamos o filho, o pai, que era o dono do armazém, para quem tinha uma dívida muito grande que precisava ser quitada, tá? E o credor, que era o homem para quem o pai devia essa grande quantia em dinheiro. Nós vimos a narrativa, nós vimos os fatos acontecerem de acordo com a visão do garoto, tá? Agora vocês farão essa narrativa pautada naquela história da Orelha de Van Gogh, mas na perspectiva do credor. Quem é o credor? É o homem para quem o pai do menino devia o dinheiro, para quem o pai do menino entregou a orelha falsa de Van Gogh, tá? Então, como que o credor contaria essa história a partir da sua visão? Então, nós temos como narrador personagem, o texto será narrado em primeira pessoa, mas o texto será narrado em primeira pessoa contando a versão do credor, a versão do homem, do fornecedor que vendia os produtos para o pai do menino, tá? Lembrando que ele é um credor implacável, ele é um credor muito rígido, ele não aceita desculpas, ele quer o dinheiro dele. Então, como que nós poderíamos narrar a história diante da visão desse credor? Tudo bem? As questões a seguir podem ajudá-los a elaborar essa narrativa, já que o desafio dessa nova história é imaginar o que se passou com as personagens no encontro e depois dele sob o ponto de vista do credor. Você pode respondê-las oralmente. Então, você vai imaginar, né, como você construirá a sua narrativa a partir dessas perguntas. O que pode ter ocorrido enquanto o pai estava na casa do credor? Como o pai foi recebido e apresentou a proposta? Qual terá sido a reação do credor diante do oferecimento da orelha como pagamento da dívida? Que sentimentos e pensamentos essa oferta provocou nessa personagem? Em qual momento o credor percebeu que tudo era um plano do pai? Havia mais alguém na casa do credor? Essa personagem participou da conversa ou da sequência dos acontecimentos? Lembra lá na narrativa, né, A Orelha de Van Gogh, que o pai vai junto com o seu filho até a casa do credor para fazer a proposta, né, de o credor quitar a sua dívida e ainda lhe dar um crédito a mais em troca, né, da orelha de Van Gogh. Lembrando que o credor, ele é admirador do pintor Van Gogh, e isso o pai descobriu durante a narrativa. O pai do garoto descobriu isso durante a narrativa. Então, o pai, ele criou um plano, né, e arrumou essa orelha aí, essa orelha falsa de Van Gogh, para tentar convencer o credor a quitar a dívida e ainda lhe dar um crédito a mais em troca da orelha, que seria de Van Gogh, tá? Então, esse momento, né, da conversa dos dois não foi relatada no texto. Simplesmente foi relatado que ele entrou
e que logo ele saiu nervoso, né? E que o próprio credor jogou o pote com a orelha e o formol pela janela. Então, quer dizer que o plano não deu certo. Mas o que aconteceu lá dentro, entre os dois, não foi relatado na narrativa. E é isso que você irá produzir agora. Você irá relatar para o leitor o que poderia ter acontecido durante essa conversa. Então, você vai dar uma introdução para o seu texto, apresentando, né, que o pai chegou até a casa e que ele entrou na casa do credor e que os dois tiveram essa conversa. Se mais alguém participou, qual foi a proposta, né, que o pai fez. Então você pode até inserir o discurso direto, colocando as falas que o pai disse a esse credor, né, ao fazer essa proposta. Olha que legal, você falará, né, o que aconteceu nos bastidores dessa cena, desse trecho do texto, mas na visão do credor. Então você pode iniciar que certo dia, né, o fulano do armazém tal veio até a minha casa, né, e disse que queria falar sobre a dívida. Então eu o deixei entrar. Então você vai colocar o texto em primeira pessoa, porque você vai narrar a história de acordo com da visão do credor, e aí você vai colocar o que aconteceu nessa conversa, tá? Nesse momento. Organize o que você imaginou em uma sequência narrativa coerente, dentro da estrutura característica do gênero conto. Copie o quadro no caderno e preencha-o listando os fatos mais importantes da história a ser escrita. Então, aqui você vai apenas pontuar. O que você falará na situação inicial? Qual será o conflito apresentado? A situação problema que o credor irá vivenciar com a chegada do pai, do menino. Clímax. Qual será o momento mais tenso? Será o momento em que esse credor irá descobrir que a orelha é falsa? Né? De que modo ele irá descobrir isso, tá? E o desfecho, tá? Então, algumas coisas já estão meio que encaminhadas, é só você estruturar certinho aí no seu texto. Atenção! No conto, a orelha de Van Gogh é um desfecho para a conversa entre o pai e o credor, que envolve a falsa orelha de Van Gogh sendo arremessada pelo credor através da janela. O seu conto não precisa ter esse mesmo final, esse mesmo desfecho, tá? Você pode contar ao leitor, por exemplo, o que aconteceu depois disso. Você pode falar para o leitor o que aconteceu. Será que ficou por isso mesmo, né? Além de planejar os fatos e possíveis diálogos, defina brevemente o perfil do credor, que será a personagem e narrador do seu conto. Então, você dará um nome para esse credor. Pode dar, né? Você ficará falando credor? Não, você pode dar um nome para o credor. Quais são as características físicas e emocionais dele? Porque ele era considerado implacável. O que seria implacável? É aquela pessoa que não se deixa mudar de opinião, tá? Ele tem aquele pulso firme, ele é implacável. Como ele contará esse conflito? Como que o próprio narrador personagem, que é o credor, ele contará o conflito? Na narração, prevalecerá um tom emotivo, né, em que essas emoções serão retratadas de forma bem intensa ou de uma forma mais distanciada. O leitor não terá tanto contato com essas emoções vivenciadas pelas personagens. Segunda observação que vocês precisam prestar atenção. Ao escrever o seu texto, você terá de construir um perfil, desta vez do credor. Para isso, procure prestar atenção à função dos adjetivos como modificadores do substantivo. Então, quando você vai caracterizar, né, o credor, você deverá usar os adjetivos, que são aquelas palavras que dão características, né, a um substantivo. Então, você prestará atenção nisso, tá? Escreva seu conto, observando as indicações temporais e as descrições das passagens que precisam ser econômicas, resumidas e breves. Então, ao descrever essas passagens, tente não prolongar muito a descrição dessas passagens, tá? Porque como o conto ele é um gênero textual curto, quanto mais breve for essas informações, melhor para você, tá? E melhor para o leitor também. Lembre-se de que o foco narrativo será em primeira pessoa, ou seja, é o credor quem conta a história.
Depois, pessoal, que vocês fizerem esse esqueletinho do texto de vocês, aí vocês farão a produção de texto, tá? E por fim, após vocês fazerem essa produção, vocês irão fazer uma avaliação do seu texto, para ver se o seu texto está ok, se está dentro do que se pede aí na proposta. Para fazer essa avaliação, vocês deverão fazer algumas perguntas para si mesmos. Olha só. O credor é narrador e personagem da história? Ele conta e participa da história? O leitor consegue compreender bem o perfil desse credor? Eu deixei bem claras as características e a personalidade desse credor? O conto ele se organiza em torno de um conflito? Há uma situação, problema em que esse credor, né, e esse pai, eles irão se envolver, eles irão vivenciar esse conflito, essa situação, problema. O texto ele mantém a harmonia entre as partes internas sem se tornar repetitivo. Então eu tenho uma sequência de ações que se desenvolve de uma forma natural e que não fica aquela coisa cansativa, tipo, nossa, parece que eu já li isso e não sai disso a história. O título escolhido por você é tão impactante quanto o que se diz no conto? O conto ele mantém o interesse do leitor até o desfecho. Quando eu inicio a leitura do texto, o que acontece na história, ela me prende até o ponto que eu quero ler, até chegar ao final. Então, há esse interesse do leitor, do início ao fim da minha narrativa. Então, você vai analisar isso no seu texto, tá? Se estiver tudo ok, beleza, o seu texto está pronto. Se você acha que ainda precisa fazer alguns ajustes, aí você vai fazer a reescrita do seu texto, colocando o que você acha que precisa ser alterado. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, vocês comuniquem o professor da matéria, ok? E não deixem de fazer atividade, tá bom? É uma proposta bem legal e eu tenho certeza que vocês vão aí se deliciar ao construir essa narrativa na perspectiva desse credor. Um beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!